Olá, meus amigos produtores rurais do Brasil inteiro, em especial vocês do Rio Grande do Sul, mais especificamente o produtor de arroz. Eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio no Brasil, escritor, palestrante, já representei produtores rurais de diversos estados brasileiros, até mesmo em Brasília. Sei e afirmo que o agronegócio brasileiro não vai bem. Tudo que vem sendo falado, ou a grande maioria das situações que vem sendo faladas e comentadas, a sua grande maioria não são reais, não são verdadeiras, são até mentirosas. O agronegócio brasileiro vem passando dificuldades e essas dificuldades especificamente têm um impacto direto na produtividade, na produção, no produto, no resultado a cada colheita, a cada comercialização de proteína animal. Só que essas dificuldades elas têm um impacto direto na economia do Brasil e no desenvolvimento do agro, principalmente no setor primário, lá no campo. Mas esses problemas não são de interesses daqueles que se dizem representantes do agro, porque são problemas realmente impactantes e que, de uma certa forma, principalmente para aqueles que têm interesse 100% político, podem causar danos nos seus interesses pessoais, porque a grande maioria daqueles que se dizem representantes não conhecem nada do agronegócio brasileiro. E hoje eu quero começar uma saga de vídeos onde eu vou estar falando sobre os problemas do arroz. Eu venho tendo acesso a muitos vídeos, eu venho tendo acesso a documentos importantes que realmente mostram o descaso e o desleixo para com o produtor de arroz aqui no Rio Grande do Sul. É impressionante. E para vocês que acham que aquele presidente ou que esse presidente foi bom para vocês, produtores de arroz, vamos voltar no tempo a 20 anos atrás. Nem vou me referir ao dia 31 de janeiro de 2018, quando houve aquele movimento, aquele encontro importantíssimo dos produtores de arroz para que esse movimento, Te Mexe Arrozeiro, que foi uma marca importante para lutar ou brigar pelos interesses do produtor rural, começou especificamente. Vamos voltar no tempo e vamos ver o que foi feito nos últimos anos, o que foi apresentado em prol de vocês e o que mudou. Eu garanto para cada um de vocês, nos 4 cantos do estado do Rio Grande do Sul, nada foi feito, nada mudou, nada de bom aconteceu para o lado de vocês. Algumas sazonalidades de preço do arroz, que é normal, que de uma certa forma alguém pode usar dizendo que o arroz está com bom preço, mas mostra que as pessoas não conhecem nada de gestão, de administração e não entendem que o produtor de arroz ele precisa ser capitalizado, ele precisa ter renda de janeiro a dezembro. E mesmo que haja uma colheita, uma boa produção, se os números, principalmente na hora da comercialização, não for bons, de nada adianta, o prejuízo prevalece. Então existe uma série de situações, eu tenho inúmeros documentos, inúmeros depoimentos que eu venho assistindo, venho escutando, a partir dessas questões ligadas ao primeiro evento, a esse primeiro vídeo que eu recebi desse movimento Te Mexe Arrozeiro. Tem pessoas específicas, presidentes de associações, tem produtores rurais de vários cantos do Rio Grande do Sul, existe também um depoimento da presidente da Associação de Produtores de Arroz, que é muito impactante, ela faz observações tremendas e aí eu digo, onde está o teu presidente? Eu acompanhei o início do movimento do Te Mexe Arrozeiro pelos grupos, alguns grupos que eu fazia parte, e tenho a certeza que esse movimento poderia ter sido muito maior. Muitos dos resultados poderiam ter acontecido, só que no meio houve questões políticas que adentraram juntamente com os interesses do produtor rural e elas prevaleceram. Pessoas que deveriam estar levantando a bandeira do produtor de arroz, a bandeira das causas da produção de arroz, no meio do percurso estava lá balançando a bandeira de um presidente de um partido. Enquanto vocês não se unirem, e existe o depoimento de um produtor de arroz lá de Restinga Seca, uma pessoa preocupada, triste, amargurada pelos problemas do arroz e o descaso para com o produtor de arroz, ela faz um depoimento assim impactante, pedindo união, movimentação e união por parte de vocês para brigarem pelas causas que são referentes ao produtor de arroz, nada vai acontecer.
Se vocês começarem a seguir jurando, né, amor a esse ou aquele candidato, eu faço uma pergunta de novo. Se esses problemas do arroz que perpetuam por 10, 15, 20, 30 anos tivessem tido a atenção real por parte dos políticos, nós já teríamos os problemas resolvidos. Isso eu garanto para vocês. Se nós tivéssemos tido um presidente da República que preste, com vergonha na cara, os problemas do arroz tinham sido resolvidos. Se nós tivéssemos um ministro da Agricultura também que prestasse com vergonha na cara, os problemas do arroz tinham sido resolvidos. E por aí afora vai. Se nós tivéssemos governador do estado que se preocupasse com vocês, os problemas tinham sido resolvidos. Secretário de Agricultura do estado, deputados federais, senadores, se essa turma prestasse de fato e estivesse preocupada com vocês, os problemas do arroz tinham sido resolvidos há muito tempo. Isso eu garanto para vocês. Mas de uma certa forma o produtor de arroz ele está bloqueado, ele está cego, achando que esses que ele reelegeu para mais 4 anos vão resolver a vida de vocês, principalmente aqueles que se dizem representantes do agro. Mais 4 anos abandonados e vocês não vão ver, de maneira nenhuma, se vocês não se unirem, não fizerem um movimento específico para o arroz, mais 4 anos perdidos, 4 anos perdidos, muita gente abandonando a lavoura do arroz, o endividamento maior, perdendo os seus bens, esse vai ser o fim. Mas vamos pensar um pouquinho assim. Historiadores e cientistas dizem, só para uma questão de cultura, que lá no sudeste da Ásia é a localidade da origem do arroz. Principal alimento e a primeira planta cultivada lá naquela região, lá naquele continente. Então, tudo surgiu no sudeste da Ásia. E aí nós vimos o seguinte, a mais antiga referência, ou as mais antigas referências, né, ao arroz, se encontram na literatura chinesa, há cerca de 5.000 anos. Então, o produto arroz ele é histórico, ele é milenar. No Brasil, a importância do arroz ela é tremenda, ela faz parte da mesa do povo brasileiro. Mas o descaso para com o produtor de arroz e com o produto arroz, ele é tremendo, ele é grande. E está fazendo com que haja um abandono muito grande, em volumes consideráveis, e o que vai ser da produção de arroz nos próximos anos? Ninguém sabe, porque assim como eu disse para vocês, estou reforçando agora. Essas pessoas que por lá passaram em Brasília, presidente, ministros da Agricultura, deputados federais, senadores, governadores do estado aqui do Rio Grande do Sul, deputados estaduais, nada fizeram por vocês. Por quê? Porque os problemas estão aqui. E eu vou pontuar agora cada um deles para vocês entenderem. Então, eu estou com uma série de vídeos que trazem, a partir do dia 31/1/2018, o movimento Te Mexe Arrozeiro. E eu já falei aqui claramente onde que aconteceu o desvio e por que esse grande movimento não atingiu os objetivos que tinham para serem atingidos e, de uma certa forma, ter um impacto positivo, principalmente quando o assunto é produtor de arroz. Então, quais são os problemas do arroz? Endividamento do produtor, custo de produção alto, preço na hora da comercialização inviável, por falta de políticas agrícolas específicas para a produção de arroz, seguro agrícola, que na grande maioria das vezes tem muita burocracia e não funciona, o produtor não consegue ter acesso. Esse problema da importação, arroz que vem do Mercosul muito mais barato, que prejudica e pressiona o produtor de arroz aqui do estado do Rio Grande do Sul. Porém, eu importo o arroz mais barato e não tenho o direito de importar também defensivos agrícolas, máquinas, implementos, óleo diesel. Então, o Brasil faz de tudo, e isso é impressionante, o Brasil faz de tudo para prejudicar o produtor de arroz, assim como vários outros produtores rurais no Brasil. O Brasil é o maior empecilho, é a maior barreira pelo descaso, pela falta de conhecimento, de conteúdo, de interesse e de gestão. O Brasil é um país desorganizado, é um país perdido, triste até na grande maioria das vezes, porque não tem uma ideia exata do que fazer, para que fazer, como fazer e a que preço fazer. Então, nós importamos arroz, assim como alimentos, mais baratos para o Brasil, com tributação zerada, e em contrapartida eu tenho uma carga tributária absurda, que pressiona, que esmaga, que faz questão de acabar, de
exterminar o produtor rural e, nesse caso aqui, o produtor de arroz. Exportação. O Brasil é um país que não tem competitividade. O arroz brasileiro não tem competitividade, porque o nosso custo inviabiliza o mercado internacional. Outros países produzem arroz com talvez a metade do nosso custo, mesmo que seja com maquinários mais antigos, com a falta de tecnologia não importa, o negócio é produzir. É produzir, comercializar e ter lucro. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Só que no Brasil, a arrogância, a prepotência de se achar mais, melhor, é um país que todo mundo vai acabar dependendo. Essas mentiras absurdas que vêm sendo ditas faz com que a nossa arrogância esqueça de tratar assuntos básicos e principais e rever novamente conceitos para que, por que não, dali a pouco começar do zero novamente, para tentar buscar essa competitividade que nós estamos precisando, nesse caso aqui da cultura do arroz. O arroz brasileiro não é competitivo no mercado externo e no mercado interno não oferece lucro para o produtor. Essa é a realidade. E o produtor de arroz está cada vez mais descapitalizado. Esse aqui é um resumo, certo? Mas vamos lá, mais uma coisa a título de curiosidade. Arroz, ele gera mais ou menos 450 mil empregos, entre diretos e indiretos. Olha a importância do arroz, não somente no produto, mas com tudo que gira ao entorno de uma lavoura de arroz, de uma oficina mecânica, da venda de peças, de equipamentos. Olha a importância. O consumo por ano de arroz fica em torno de 11,5 milhões de toneladas. Olha o quanto gira de economia. Olha os valores que são gerados a partir da lavoura de arroz, da colheita, da comercialização, direta e indiretamente. É um produto importantíssimo para o Brasil e para o estado do Rio Grande do Sul. Só que a questão ligada ao endividamento tem causado sérios problemas para a produção de arroz, para o produtor de arroz. Mas por que existe o endividamento? Principalmente pelas questões de custo e preço e outros cenários que se apresentam ao entorno de uma lavoura de arroz que acaba, de uma certa forma, pressionando o produtor, que trabalha numa empresa a céu aberto. Por isso que eu disse que faltam políticas agrícolas específicas para o arroz, principalmente com aquelas ligadas a fatores climáticos, mercadológicos. Mas o grande problema está no endividamento. E aqui eu mostro para vocês. Inclusive tenho documentos que comprovam o que está aqui. Mas vamos adiante. Como o produtor está endividado, e vocês lembram que eu não me lembro se é Henrique Dornelles, um presidente que teve na Federarroz, e eu falei num vídeo passado, que falou de a cada 4 produtores de arroz, 3 estavam endividados. Esse endividamento faz com que o produtor não tenha acesso ao crédito e acabe dependendo de outros para poder produzir. Mas por que ele não abandona a lavoura e vai fazer outra coisa? Não é tão simples. O produtor de arroz é altamente competente, ele conhece, ele tem domínio sobre a arte de plantar e colher arroz. Não é fácil sair do arroz e mudar para a pecuária de corte. Não é fácil sair do arroz e simplesmente mudar para o milho ou para a soja. Existem fatores externos que incidem sobre essas decisões. Principalmente, um deles, endividamento. Esse tem feito com que as coisas mudassem. E nós não podemos simplesmente extinguir o produtor de arroz. Nós precisamos fazer algo por ele. Algo por ele para que ele se sustente na sua atividade e o produto arroz, tão nobre e importante para nós, siga sendo produzido em quantidades que possa atender a necessidade de consumo no mercado interno e externo e preços que satisfaçam a necessidade deste produtor de arroz. Mas vamos lá. Então, como esse produtor de arroz não tem acesso ao crédito, as indústrias financiam o produtor de arroz, porém com juros mais altos do que os juros oferecidos nos créditos oficiais. Mas o que acontece? O produtor de arroz precisa pagar. Ele precisa pagar esses valores captados junto às indústrias. Só que esses valores têm prazo para serem pagos. Normalmente que nem um banco. Mas o banco, de uma certa forma, existe também
um prolongamento. Mas nesse caso da indústria, é isso que eu quero que vocês entendam. Por quê? O produtor vai na indústria, busca dinheiro para plantar o seu arroz. Ele planta, ele colhe. Só que no final de março, ele já tem que pagar. Ele pegou no início, plantou, já no final de março ele precisa pagar esse financiamento com juros altos. Só que o que acontece? Ele paga no término da colheita, quando esse arroz é jogado no mercado. E quando ele é jogado em volumes maiores no mercado, o que acontece? O preço baixa. E aqui já começam os problemas. Nós não resolvemos o problema do endividamento, o custo de produção está alto, e na hora do preço, da comercialização, como existe aquela enxurrada de arroz no mercado, o preço baixa. Só que tem mais um problema ainda. Quem tem silos, o produtor de arroz que tem silos, ele colhe, coloca no seu silo. Mas aquele que não tem silo, o que ele faz? Ele colhe, coloca lá na indústria, no silo da indústria, e ele tem que pagar a indústria. Só que a indústria paga quando e quando ela quer. E nesse depoimento que foi dado pela presidente Fátima Marquesan, na época desse movimento do Timete Arrozeiro, ela falou com todas as palavras e de uma forma muito impactante. O produtor perde a condição de negociar a sua carga, o seu produto, porque ele já largou dentro da indústria. E a indústria paga como e quanto quer. Como houve a enxurrada, o preço cai. O produtor de arroz perde a força da negociação, porque o produto está lá dentro. E aí ele tem que acabar entregando a sua produção, virando refém e ficando totalmente de joelhos para a indústria. Isso é uma coisa triste, isso é uma coisa revoltante. Então, se não houver união, se os produtores de arroz, isso eu já disse no vídeo anterior, não se unirem, não buscarem formas e meios para resolver os seus problemas, sem deixar adentrar política no meio do movimento, se isso não acontecer, triste é o fim do produtor de arroz. E como eu disse, nem o presidente da República, não me venham falar de Bolsonaro, desse ou daquele, porque ninguém fez nada, certo? Vocês ficaram fazendo campanha política e tomaram literalmente uma porta na cara. Ministra da Agricultura não fez nada, e eu sou prova e testemunha disso. Nem governo do estado, nem deputado federal, nem senador, todos, viraram a cara para vocês. Então, se vocês não começarem a lutar pelos seus interesses, a buscar as condições melhores para vocês poderem não viver, mas sobreviver dentro da sua propriedade rural, o fim vai ser esse: pegar as malas, largar tudo que tem para os bancos, para resolver o problema do endividamento, para as indústrias, se não puderem pagar, e vocês vão ter que buscar, infelizmente, novos caminhos muitas das vezes que não vão lhe dar as condições, ou pelo menos uma perspectiva que vocês tinham dentro da lavoura. Então nós precisamos mudar. Está na hora de nós começarmos a nos levantar. Está na hora do produtor de arroz começar a entender a sua importância, não somente dele, mas também como produto de arroz. E exigir a partir da união, se não houver união, desistam, não pensem mais nisso, começarem a exigir um posicionamento do governo federal, do Ministério da Agricultura, da Frente Parlamentar Agropecuária, da CNA, do governo do estado. Se nós não fizermos isso de uma forma unida, nada vai acontecer e os problemas seguirão da mesma forma.